Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Enem no Telhado. Você que está se preparando aí para o Enem, essa é a sua chance, né? Vamos lá? Pois bem, vamos começar aqui, né? Sem muita enrolação. Hoje a gente vai estar fazendo a questão número 96 do caderno amarelo da prova de 2021. Questão de física, beleza? Vamos lá então. Pronto! Aqui estamos nós. Vamos lá. Como é que funciona essa questãozinha aqui? Vamos dar um zoom aqui melhor? Que fique mais fácil para vocês lerem. A questão diz o seguinte: carros elétricos estão cada vez mais baratos. No entanto, os órgãos governamentais e a indústria se preocupam com o tempo de recarga das baterias, que é muito mais lento quando comparado ao tempo gasto para encher o tanque do combustível. Portanto, os usuários de transporte individual precisam se conscientizar dos ganhos ambientais dessas mudanças e planejar com antecedência seus percursos, pensando em pausas necessárias para as recargas. Após realizar um percurso de 110 quilômetros, um motorista pretende recarregar as baterias do seu carro elétrico, que tem um desempenho médio de 5 km por kWh. Atenção, kWh, tá? Não é quilowatt por hora, não. Quilowatt-hora, tem diferença. Usando um carregador ideal que opera a uma tensão de 220 volts e é percorrido por uma corrente de 20 amperes. E aí a pergunta: quantas horas são necessárias para recarregar a energia utilizada nesse percurso? Bom, lido o texto, vamos tentar entender o que está querendo dizer aqui. Como eu já tinha explicado anteriormente, isso vocês sempre têm que ter em mente, toda questão do Enem apresenta texto, pergunta e alternativas, tá? É sempre assim. E o texto, muitas vezes, te dá informações extremamente importantes. Eu vejo muita gente falando que, não, eu não preciso ler o texto, vou direto para a pergunta e porque o texto você vai perder tempo. Sim, de fato, o texto ele faz você acabar perdendo um tempo ali precioso, principalmente no Enem, que é uma prova de resistência, mais do que de conhecimento, né? Então, muita gente acaba realmente optando por isso. Mas essa estratégia, de fato, é a melhor? Será? Aí é que tá, né? Vocês podem perceber aqui que o texto, né, corresponde a tudo isso aqui. A pergunta é apenas isso aqui. Se você pular direto para essa pergunta, pulando esse texto, você perde as informações que o texto vão te dar. Tá certo que as informações vão estar presentes aqui, né? Justamente no segundo parágrafo. O primeiro parágrafo nem tanto. Mas isso nem sempre é verdade. Muitas vezes nós encontramos sim informações relevantes que às vezes podem até ajudar a resolver e já dão as respostas para a sua pergunta no primeiro parágrafo. Então, é importante sim ler o texto, ok? Então, leia o texto, não tem problema. A questão aqui é você ter o discernimento para poder excluir certos conhecimentos e selecionar outros, beleza? Então, qual é o principal tema dessa questão? Essa questão ela envolve justamente um problema relacionado à eletrodinâmica, ou seja, parte ali de eletricidade e magnetismo envolvendo a movimentação de cargas elétricas, né? Corrente elétrica, diferença de potencial, potência, coisas assim, tá? E envolve também um pouco sobre mecânica. Sim, mecânica, aquela de Newton, tá? Ou seja, a gente vai estar aqui trabalhando duas áreas de conhecimento interligadas entre si dentro da física. E isso é muito interessante porque muita gente acredita que as áreas de conhecimento dentro das disciplinas abordadas no Enem são áreas de conhecimentos que não conversam entre si.
né? Então eu vou ter apenas uma questão de eletro, vou ter uma questão de termo, vou ter uma questão de mecânica. Não, não é assim que funciona. As coisas são interligadas entre si, tá? Então vamos direto aqui, tá? Ele está perguntando, a pergunta principal é: quantas horas são necessárias para recarregar a bateria utilizada nesse percurso? Então, primeiro de tudo, a gente tem que saber quanto que a bateria consegue acumular, ok? Qual é a potência que está envolvida no processo, tá? Lembrando, o que é potência? O que é? Potência tem acento, né? A potência nada mais é do que a quantidade de energia relacionada em um certo intervalo de tempo, tá? Ou seja, quanto de energia eu vou gastar ou eu vou absorver em um certo intervalo de tempo. Isso que representa a potência. Existem algumas fórmulas que geralmente a gente usa para potência, mas só pelo que eu falei aqui, já dá para entender que a potência é dado por energia dividido por intervalo de tempo. Perceba, olha só, que coisa interessante. Ele está perguntando aqui quantas horas são necessárias para recarregar a bateria, recarregar a energia. Ou seja, dá para a gente trabalhar justamente essa relação entre energia e tempo, tá? Como? Se eu isolar esse tempo daqui. Como é que eu faço isso? Bom, matemáticos que me perdoem, tá? Eu sei que não é assim que funciona, que é jogar o tempo para o outro lado, né? Matemática, aqui é um parênteses, né? Matematicamente falando, geralmente os estudantes têm o costume de achar que é você jogar um valor para o outro lado, que é o correto, né? Numa equação, mas não é assim que funciona, tá? Quando você joga, digamos assim, um termo para o outro lado, na verdade você está multiplicando os dois lados da igualdade por um mesmo termo. E é isso que acontece, tá? É como se eu estivesse multiplicando aqui por ΔT e aqui por ΔT, eliminando o ΔT com ΔT, e aqui ficaria P ΔT, né? Então é exatamente isso que a gente tem. A energia vai ser igual à potência multiplicada pelo intervalo de tempo, tá? Então, olha só que interessante. A gente tem aqui que a energia é potência vezes tempo, tá? Vezes intervalo de tempo. A gente pode ainda reorganizar isso melhor ainda. Como a gente está querendo saber justamente o tempo, o tempo, né, o intervalo de tempo, vai ser dado pela energia dividida pela potência. Ou seja, para que nós determinemos qual é o tempo necessário para recarregar essa bateria, eu preciso saber qual é a energia envolvida nela, essa bateria, e qual é a potência dessa bateria. Como é que eu descubro isso? Bom, as informações foram dadas aqui. Então olha só, primeiro de tudo, ele fala que está usando um carregador ideal que opera a uma tensão de 220 volts e é percorrido por uma corrente de 20 amperes. Ocorre o seguinte: quando nós falamos de energia elétrica, a potência envolvida em aparelhos elétricos tem relação direta com a quantidade de carga elétrica que se move naquele objeto, né? Seja naquele condutor, seja naquela bateria ou algo parecido. Como assim? Você lembra que eu falei que a potência é energia por tempo? É a quantidade de energia relacionada em um intervalo de tempo? Vocês já devem, não sei se vocês se lembram disso, mas se a gente pega, por exemplo, a fórmula, sim, tô falando de fórmula agora, da corrente elétrica, que nós chamamos de I, nada mais é do que a quantidade de carga elétrica
que passa em um determinado intervalo de tempo. Ou seja, perceba que aqui já aparece o tempo, né? Só que carga elétrica não é energia. O que acontece então se eu pegar essa corrente elétrica aqui e multiplicar por algo, ou seja, fizer uma operação com alguém, com alguma propriedade física, né, que faça com que gere a energia, ou seja, apareça o termo de energia. Isso, teoricamente, vai nos dar justamente energia por tempo, né? Ou seja, eu tenho que encontrar um termo que, multiplicado pela carga, encontramos a energia elétrica, nesse caso. Quem seria esse termo? Seria justamente o potencial ou a tensão. Então, quando nós pegamos a relação matemática que nos dá justamente a potência elétrica, nada mais é do que a corrente elétrica de um determinado sistema multiplicado pela sua tensão. E aí você pode ver aqui, né, que já que a corrente elétrica nada mais é do que carga por tempo, então aqui vai ficar carga vezes tensão ou diferença de potencial. Isso aqui vai dar uma energia dividido por tempo, que é justamente energia por tempo, que é justamente a nossa potência. Então isso aqui está correto. Então a gente já tem aqui tudo certinho, né? Perceba que está tudo, olha só, nas unidades padrões. Então eu não preciso mudar nada. Então, vamos lá. Potência vai ser corrente vezes tensão. A corrente é de 20 amperes. E a tensão é de 220 volts. Então a potência é 220 vezes 20, né? Eu não sei como é que vocês têm costume de fazer essa conta, né? Geralmente eu pego e elimino os dois zeros, faço a conta 22 vezes 2 e depois adiciono os dois zeros no final. É a forma assim que eu pego para resolver. Isso vai dar 4.400. Mais 4.400 o que, sensei? Bananas? Laranjas? Não. Unidade de medida internacional, do Sistema Internacional de Medidas. Watts. 4.400 watts. Tá? Só que perceba o seguinte, 4.400 watts. Aqui, quando a gente pega o desempenho médio do carro, volta aqui para cima, o desempenho médio do carro está em kilowatt. Ou seja, eu tenho que transformar de watt para kilowatt. Como é que eu faço isso? Divido por 1000. Toda vez que você encontra o termo quilo, é porque tem a ver com uma multiplicação por 1000. Ou nesse caso aqui, uma divisão por 1000, né? Porque eu estou transformando de watt para um múltiplo do watt, né? Que seria o kilowatt. Então aqui eu teria que dividir por 1000. Então a potência desse motor, essa bateria, é de 4,4 kW. Ok. Né? Então nós temos aqui a nossa potência. E agora, o que nós fazemos a partir disso? O que nós fazemos? Simplesmente nós vamos pegar e analisar o desempenho médio. Então o desempenho médio tem aqui, ó, ele fala que o desempenho médio da bateria é de 5 km por kWh. Olha só, kWh nada mais é do que você pegar uma potência que está em kilowatt e multiplicar pelo tempo, né? Se eu pego potência e multiplico pelo tempo, eu encontro energia. Inclusive é o que temos aqui, né? A energia é potência vezes tempo. Então, isso aqui significa dizer o seguinte, esse desempenho está querendo dizer o seguinte, olha, esse carro anda 5 km por gasto de energia, tá? Então, a cada uma unidade de energia, ou seja, uma unidade de kWh, ele anda 5 km. Só que ele não andou 5 km, ele andou 110 km. Então aqui vem justamente aquela parte em que todo mundo adora falar que não é bem verdade, tá? Que é dizer que Enem é regra de 3. Não é bem verdade isso. Mas tudo bem, a gente vai fazer aqui uma regrinha de 3, sim. Tá?
Então a gente vai fazer aqui o seguinte, primeiro de tudo, primeira linha da regra de 3. Ele vai andar 5 km em 1 kWh. Só que ele andou 5 km? Não, ele andou 110 km. Então nós temos aqui, ó, 110 está para x. Aí você pode fazer aqui a multiplicação, né? Regrinha de 3 básica. Isso aqui nada mais é do que 110 dividido por 5, né? 110 dividido por 5, isso aqui vai dar 22. 22 o quê? Bananas? Não, quilowatt-hora, porque se lembra? Do lado esquerdo a gente estava trabalhando com quilômetros, do lado direito a gente está trabalhando com quilowatt-hora. Então aqui, ó, é 22 kWh. E aí lembra o que eu falei? Que para a gente calcular qual é o tempo necessário, a gente precisava de energia e da potência? Isso aqui é a energia. Já falei agora há pouco, né? Justamente a eficiência aqui, né, o desempenho médio, nada mais é do que a quantidade de distância, qual é a distância que o carro anda, pela energia que ele gasta. Então nós temos aqui exatamente isso, tá? A gente tem aqui exatamente a energia. Então basta substituir aqui na formulinha, tá? Vamos jogar para cá. Então o intervalo de tempo necessário, o tempo necessário, né? Nada mais é do que 22 dividido pela potência, que é 4,4. Então, o tempo necessário é 22 dividido por 4,4. E isso vai dar exatamente 5 horas. Lembrando que a gente está trabalhando aqui com hora, tá? Olha só. Aqui, ó. Então, o tempo necessário para recarregar essa bateria é exatamente de 5 horas. Resposta certa, letra D. E é isso. Gostou? Sabia fazer essa questão? O que achou? Beleza? Então, não se esqueça de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada. E entra no nosso Discord, o link tá aqui na descrição, ok? Esse foi mais um episódio do Enem no Telhado, tamo junto e até!